Um outro destaque, mas aqui no Brasil, a gente tem a jornalista Isabela Camargo, que foi diagnosticada com a síndrome de burnout ou burnout, depende aí, algumas pessoas pronunciam diferente. A Isabela, inclusive, fala muito abertamente sobre isso nas redes sociais, trabalha com livros, palestras, para divulgar mais do assunto. É um assunto que, de fato, doutor Alfredo, precisa ser debatido porque é importante a gente trazer essas situações em um mundo cada vez mais corrido, com dupla jornada, em que a nossa amiga ouvinte está inserida, né? Boa tarde para o senhor, é um prazer tê-lo aqui no Tarde. Boa tarde, Marquês. Sem dúvida, a mulher hoje, ela buscou essa liberdade e essa contribuição no núcleo familiar e acabou criando mais uma jornada de trabalho que sobrecarrega. E o burnout, eu chamo assim, não sei. Então chamamos igual. E aí ele é um problema de estresse exagerado no mundo do trabalho. E a mulher tem sido vítima, né? E a ministra da Nova Zelândia, ela expressou isso muito bem. Só que ela tem uma qualidade que ela pôde fazer escolhas. Sim. Né? E isso acontece com ela justamente depois de um mandato, né? Onde ela teve uma criança, então ela tinha uma criança pequenininha, e quando eu tenho acompanhado, e quando eu entrei em contato com esse caso, eu fiquei em dúvida se ela tinha burnout ou se ela pôde escolher. E aí, para evitar o burnout. Sim. E a maioria das nossas mulheres não tem essa escolha, principalmente no mundo do trabalho, elas ficam reféns dessas duplas, triplas jornadas, né? Mãe profissional, às vezes esposa. Filha. Mãe, né? Esposa, dona de casa, e muitas vezes assumindo cargos importantes, relevantes, que exigem muito, e isso leva a uma exaustão. O burnout é um estresse exagerado no mundo do trabalho. E como nós estamos falando das mulheres, no mundo do trabalho das mulheres. Eu acho interessante você começar por isso, porque o estresse acomete homens e mulheres. Sim. Homens e mulheres no mundo do trabalho podem chegar ao burnout. As mulheres são, em função da dupla jornada, elas são talvez mais prejudicadas. É um número maior de mulheres com esse tipo de síndrome, né, doutor? Elas são cometidas com mais frequência. Elas têm. Depende do trabalho, depende do universo, mas muitos homens também são acometidos. Sim. Mas as mulheres são mais acometidas em função dessa especificidade. Elas têm trabalhado mais, elas não param nunca, né? Então, depois que ela ganhou o mundo do trabalho, contribuiu para o orçamento familiar e já não dá mais para voltar atrás. Isso também, a mulher, houve um estímulo para que ela fizesse isso, para que ela não ficasse refém do relacionamento, refém economicamente de um parceiro, de um companheiro. Então, ela acabou, isso acabou sendo valorado muito, só que acaba que a vitimiza, porque ela ganhou mais esse universo brilhantemente, diga-se de passagem, mas ela não deixou nenhum outro. Ela agregou tão somente. Ela agregou, e aí isso sobrecarrega. Algumas mulheres ficam muito sobrecarregadas e podem chegar nesse nível. O burnout propicia várias outras doenças mentais, físicas. Então, ele propicia outras doenças mentais, problemas de saúde física. Então, o burnout é um caso de saúde importante e que precisa ser cuidado no mundo do trabalho. E que cresceu bastante nesse período pós-pandemia, pós-pandemia, né? A síndrome de burnout, ela tem chamado a atenção não só no Brasil, mas no mundo todo, em especial depois desse período de 2, 3 anos, em virtude da pandemia. Muitas pessoas trabalhando em casa, mulheres também,
parece que a divisão entre trabalho e rotina familiar, casa, ela ficou mais difícil. E o sobrepeso veio para muitas famílias, para muitos profissionais, e é um problema que afeta muita gente hoje em dia, doutor. Eu acredito nisso, eu acho que isso aconteceu de fato, e eu acho que isso acontece porque houve uma mudança na forma do trabalho. E isso a pessoa precisa se adaptar, e às vezes ela não, naquele universo novo... Tem uma certa dificuldade, Tem uma né? dificuldade. De se adaptar. Exatamente. Então, esse processo aumenta o estresse, né? Com certeza. Aumenta o estresse. Mas não só isso. Na pandemia, houve uma pressão muito grande da doença, que exercendo um medo nas pessoas de adquirirem a Covid-19, dos filhos, dos companheiros, dos familiares. Então, assim, isso gerou e todos nós sabemos disso, porque em maior ou menor escala, todos nós passamos por isso. Uhum. E mesmo você estando deslocado do trabalho, porque você não podia conviver, era tudo diferente. Você precisava se adaptar àquilo e dentro desse jeito diferente, com pressões, crianças dentro de casa não indo para a escola, você tendo que acudir o trabalho de uma forma diferente que você não está acostumado. Com muita intensidade, né? Muito, e uma necessidade grande de adaptação. Portanto, estresse elevadíssimo. E aí surge o burnout, ou a exaustão, um pouquinho antes do burnout. E o burnout é uma dessas doenças, desses problemas mentais que acometem as nossas amigas ouvintes, as mulheres, os homens também. E quais são as outras, doutor, que a gente pode mencionar? E eu queria já aproveitar, além de a gente destacar talvez as mais comuns, se na grande maioria delas o estresse é o desencadeador. O estresse está relacionado com isso que a gente acabou de dizer. O estresse, ele pode ser prejudicial e levar à exaustão, e por si só ser facilitador de outras doenças. Por exemplo, distúrbios de ansiedade, de depressões, e entre outras. O que é importante, você começou por um processo social do trabalho, e para a gente falar dos problemas das mulheres. Eu não queria sair dos problemas sociais ainda, porque é importante dizer, e você chegou a citar na abertura, o caso das mulheres que sofrem violência doméstica, que estão submetidas a vários tipos de violência doméstica. A mulher é tida, historicamente, como sexo frágil, porque ela é, de uma maneira geral, um pouco mais frágil do que o homem. O homem, ele tem uma força física maior, realmente. O homem tem uma força física maior. E, às vezes, ele utiliza essa força física contra essa parceira, geralmente é uma parceira. É paradoxal isso, porque é a parceira que ele teoricamente deveria estar amando, gostando, mas é a que ele violenta. E ele violenta de várias formas, você chegou a citar. Mas a pior delas é a física. Isso repercute na mente dessas pessoas e geram várias doenças. Então não é incomum mulheres que sofrem qualquer tipo de violência psicológica, violência emocional, a física, ela pode ficar abalada, ter uma doença que a gente chama estresse pós-traumático, tá? O transtorno pós-traumático, por exemplo, se ela chegou a ser agredida fisicamente, machucou, ela pode desenvolver. É uma doença relativamente grave e que exige tratamento psiquiátrico. Mas não só a física. Um abuso psicológico, subreptício ali, todos os dias. Às vezes aquela sensação de submissão constante. Exato. E aí, volto a dizer que ela busca o mundo do trabalho para não se submeter,
Mas tem muitas mulheres que ainda se submetem mesmo trabalhando. Então, o abuso sempre vai causar um prejuízo emocional grande nas pessoas. Nas mulheres, especialmente, por causa dessa questão da submissão. Ainda existe isso, mesmo com a Lei Maria da Penha, que veio para contribuir muito, mas a gente precisa avançar muito, os homens precisam crescer muito nesse sentido. Muitas vezes, e o homem, muitas vezes, ele não quer, mas a gente fica meio em dúvida disso, porque... Por que ele faz? Por que ele repete? Por que ele submete? Entendeu? E chega ao cúmulo do feminicídio, que está em voga, e toda hora a gente escuta uma notícia de que uma mulher foi assassinada porque terminou com o namorado, porque não quis mais o casamento, por isso ou por aquilo. Então, assim, isso é incabível, né? Mas existe... E é um motivo importante social da vida das mulheres e que repercute na saúde mental delas e que faz com que elas procurem a ajuda dos profissionais da saúde mental. Vários profissionais, não só da saúde mental, nós não temos psiquiatras suficiente para o que a sociedade precisa, tá? Mas tem muita gente preparada para acolher, para receber. E para ajudar, né, doutor? E na realidade, às vezes, só um psiquiatra pode ajudar em algumas situações de doença. Mas a acolhida, a escuta, ela pode ser exercida por várias frentes generosas e amorosas nesse sentido. E que fazem diferença, com certeza. São 2h22, a gente está conversando com o Dr. Alfredo Demétrio, psiquiatra com mais de 35 anos de experiência. Ele segue com a gente, vou pedir licença para o doutor, para fazer um pequeno intervalo e a gente volta já para seguir com esse assunto aqui no nosso Tarde Vitoriosa. E você, ouvinte, segura aí, eu volto em instantes. 105.5 Fica melhor aqui no programa Tarde Vitoriosa. 2h25, de volta com Tarde Vitoriosa. Nós estamos falando com o Dr. Alfredo Demétrio, psiquiatra, aqui no Tarde Vitoriosa. A gente está seguindo, debatendo sobre a importância de se falar a respeito de problemas mentais. A gente está focado na nossa amiga ouvinte das mulheres, seguindo um projeto para esse mês de março com entrevistas a respeito de assuntos que interessam a você, em especial a nossa amiga ouvinte, mas também que é importante os nossos amigos ouvintes acompanharem para se inteirar e entender, estar por dentro, vivenciar também o universo feminino. Doutor, a ouvinte do nosso Tarde Vitoriosa, a Cleide, ela mandou uma mensagem aqui, tem uma pergunta para o senhor. Vamos ouvir a Cleide. Boa tarde, Matheus Malaquia. Boa tarde aí pro doutor. Então, eu tô ouvindo aqui a entrevista e achei muito interessante, porque eu tô nesse mundo. Além de eu trabalhar o dia inteiro, eu não tenho vida social mais, não tem tempo nem para arrumar uma unha mais, nem um cabelo. Gostaria de saber como sair dessa, porque como que a gente sai dessa, como que a gente sai dessa rotina? Eu não tenho forças mais para sair dela. Gostaria de saber como que a gente... A Cleide, doutor, sair da rotina, se diz sem força e precisa de ajuda. Ela mandou a pergunta para ela, a pergunta pra gente, através do WhatsApp, no 984046321. O que a gente pode falar pra Cleide, doutor? Muita coisa. Eu gostaria muito de ajudá-la. Olha, Cleide, é importante você achar esse tempinho para você. Quando você me diz que está sem força, a gente tem que ver se isso é só um cansaço pelo excesso de trabalho ou se você já está com uma depressão leve, alguma coisa nesse sentido, tá? Ou está se exaurindo em relação ao estresse. Então a dica que eu te dou inicialmente, você precisa dormir bem, tá? É importante você achar esse tempo pro seu sono
É importante você se alimentar adequadamente. E esse tempo de você se cuidar, você não precisa tanto tempo para arrumar um cabelo, vai. Dá um jeitinho aí e se cuide, tá? Isso vai te aumentar a estima e você vai se voltar fortalecida para esse lugar do trabalho, que é um lugar que você precisa estar, certo? E as primeiras dicas que eu posso te dar é isso. Se você sentir que está ficando deprimida, muito entristecida, sem energia, desanimada, você pode procurar a ajuda de um profissional, porque talvez você esteja precisando de uma medicação. E se estiver precisando da medicação, é importante usá-la, porque aí você vai se sentir mais fortalecida também. Mas a gente precisa ver o que é isso. Se é só um estresse, se você está fazendo as outras coisas de maneira ok, né? Porque não dá para saber. Parece que você trabalha muito. Isso deu para perceber. Mas e as outras situações? Como é que estão as outras situações, né? Então, eu começo por aí. Tenta achar um tempinho para você. E durma bem. Muito importante dormir bem, tá? Doutora Alcina pergunta por que muitas pessoas têm receio de procurar ajuda quando se fala em transtorno mental. Isso é o estigma, é um preconceito. Porque, na realidade, eu até converso muito com meus pacientes. Eu tenho pacientes de todos os jeitos. Uhum. E a gente encontra uma resistência, a pessoa fala, mas eu vou ter que tomar remédio para sempre, né? A gente não vê um hipertenso a gente até vê, tá? A gente vê o hipertenso que não quer tomar remédio também. Mas é um pouco diferente. A aceitação, por exemplo, para um tratamento adequado de um diabetes e tudo é maior. As pessoas geralmente questionam mais o tratamento psiquiátrico. Mas isso tem a ver com preconceito. E depois que elas começam a fazer o tratamento e desmitificam aquela história, elas acabam assumindo a necessidade, fazem uso adequado, melhoram muito a qualidade de vida delas, porque o tratamento psiquiátrico melhora muito as pessoas. Dependendo do grau de problema, do nível de sofrimento, é a única saída. Então, as pessoas precisam reconhecer a necessidade, como reconhecem a necessidade de usar um óculos. Sim. Como reconhecem a necessidade de usar um antipertensivo. Eu uso esses exemplos, são bem comuns e todo mundo sabe o que é. Isso, fica claro para todo mundo. Fica claro para todo mundo. Alcina, se tiver com necessidade, vá sem nenhum tipo de vergonha. E Cleide, a gente deseja sorte para você encontrar uma alternativa aí para sair um pouco dessa rotina pesada que você trouxe pra gente. São 2h31, infelizmente o nosso tempo é muito curto, mas eu vou trazer mais uma pergunta pro doutor Alfredo. Falando mais para as mulheres nesse mês de março, doutor, especificamente tem algumas situações que acometem mais as nossas amigas, né? O senhor comentava comigo em off no intervalo. Acho que dá para a gente trazer, mesmo que seja de maneira sucinta, um pouco dessas doenças. Sim. As mulheres, elas são diferentes dos homens nesse sentido, porque elas têm, no ciclo reprodutivo delas, elas contam com hormônios específicos. Os estrogênios, a progesterona, que começa no início da vida reprodutiva, na menarca. Não, e a mulher tem a menarca, tem a gravidez, exato, tem menopausa, que o senhor mencionou, então um turbilhão de hormônios mesmo. Exatamente, então são hormônios que acompanham a vida dessas mulheres nessa fase reprodutiva, e algumas mulheres são muito sensíveis a essas oscilações hormonais. Sim. E geram algumas doenças, entre elas transtorno disfórico pré-menstrual. Na gravidez a gente tem problemas de depressão, ansiedade. No pós-parto a gente tem problemas no pós-parto como depressões, transtornos bipolares, psicoses. A gente tem situações, e seguindo essa vida reprodutiva da mulher e essas oscilações hormonais, culmina no período da menopausa, onde tem a perimenopausa e a menopausa e a pós-menopausa, que também vai repercutir na saúde mental de muitas mulheres sensíveis, mais uma vez repetindo, a essas oscilações hormonais, e que acabam gerando essas doenças mais comuns mesmo, ansiedade, depressão
E se ela tiver propensão a alguma outra, ela pode apresentar. E ela precisa saber para procurar ajuda adequada. Isso é extremamente importante. Agora a derradeira para a gente terminar. Ok. Disposição genética. Há de fato disposição genética e aí mulheres, homens, para que se tenha ou se desenvolva algum tipo de problema mental, doutor? Tem sim. A gente sempre investiga a história familiar das pessoas que nos procuram. Tanto homens como mulheres Sim. podem sofrer influência, algumas doenças mais do que outras, mas existe a influência genética sim. Interessante, né? É uma dúvida que é muito comum. Algumas pessoas cravam que sim, outros já dizem que não tem nada a ver. O senhor trazendo já esclarece pra gente. O importante é sempre pedir ajuda. O ouvinte que está acompanhando o Tarde agora, gostou do nosso bate-papo e quer conhecer um pouco mais do Dr. Alfredo Demétrio. O senhor tem rede social, telefone? Se tiver, pode ficar à disposição, doutor. Eu vou passar os telefones do consultório, posso? Sim, fica à vontade. 32140162, esse é o fixo. 996746973. O site... Será que Pode passar. Será que eu vou acertar? Aí. Você quer www.doutoralfredodemetrio.com.br. então tá. Eu acho que não tem um arroba aí não, é www. Não tem arroba não. Alfredodemetrio.com.br. Doutor Alfredo Demétrio. Doutor Alfredo Demétrio. Depois a Simone manda pra gente aí, viu, Simone? Manda certinho aí pra gente compartilhar aqui. Tem outros, mas eu Rede acho que social você tem? Põe doutor Alfredo Demétrio que vai encontrar. Que vai me achar. O Google ajuda muito, né? Instagram. E aí lá no Instagram Facebook, tem os telefones, tem o link pra achar tudo. Lá, então não tem erro. Eu garanto que vai ter só um lá, o doutor Alfredo Demétrio. Eu tenho certeza que se você que está acompanhando o bate-papo se interessa... Ó, a Simone já mandou. Precisa bater o bate-papo, precisa entrar em contato, pode mandar, né, doutor? Pode chamar lá no Instagram. Pode, e pode me mandar perguntas. A Cleide, se quiser conversar, aí, Cleide, eu posso conversar melhor com você. Tá? DR de doutor Alfredo Demétrio, tudo junto sem acento. @DR Alfredo Demétrio. É um Instagram, e lá no Instagram tem os telefones da clínica, enfim, tem o site que o doutor disse, o site é www.alfredodemetrio, também tudo junto.com.br. Isso. Doutor, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade de tempo. E eu espero contar verdadeiramente com o senhor em outras oportunidades para a gente trazer esse tema novamente. Sempre que o tempo foi curto, ou outros assuntos também. Sim. Tá bom? Muito obrigado. Eu vou adorar. Excelente tarde para o senhor. Obrigado. Viu? Agora são 2h36 aqui no Tarde Vitoriosa. Nós falamos com o doutor Alfredo Demétrio, psiquiatra, trazendo um tema extremamente importante e relevante para ser discutido aqui dentro do nosso Tarde Vitoriosa, os problemas mentais. E mais que isso, a importância de buscar ajuda, de tratamento, para que a gente tenha uma vida um pouco mais tranquila e leve. 2h36.